O voo 123 da Japan Airlines cai em uma montanha, matando 520 pessoas. É o acidente mais letal da história envolvendo uma única aeronave. Estávamos no meio de uma carnificina e eu fico arrepiado de lembrar. Os investigadores suspeitam imediatamente de terrorismo. Acham que foi uma bomba. Pelo menos é o que estão suspeitando. Mas os destroços contam uma outra história. 100 danos por fogo. Nem por estilhaços? E o que eles acabam descobrindo... Era a única coisa segurando os dois lados juntos. Ameaça um dos modelos de jatos comerciais mais populares do planeta. O 747. Achamos que podíamos ter uma falha estrutural naquele modelo. Isso nos preocupou. Especial de Mayday, Desastres Aéreos. Esta é uma história real, se baseia em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. São 6h10 da tarde, no aeroporto Haneda, em Tóquio. E o voo 123 da Japan Airlines está pronto para partir. Ligando o motor número 1. No lado esquerdo do cockpit estava o copiloto de 39 anos, Yutaka Sasaki, treinando para se tornar um capitão de 747. Eu cuido do rádio e você pilota. O capitão era Masami Takahama, um ex-piloto da aeronáutica que ingressara na Japan Airlines 20 anos antes. O plano de voo exige uma saída à direita. Torre Haneda, Japan Air 123 solicitando taxiamento Charlie 7. Obrigado, senhor. O voo estava lotado, com 509 passageiros a bordo. Era o início do Festival Obon. O Obon é um evento budista que diz respeito aos espíritos dos nossos ancestrais. E ele acontece em todo o verão, quando as pessoas voltam então para suas cidades natais para poderem celebrá-lo junto de suas famílias. Yumi Ochiai, de 26 anos, era uma comissária de bordo de folga. Oi, é tão bom descansar um pouco no feriado. A Yumi Ochiai era como muitas jovens japonesas. Ela queria ver o mundo. E trabalhar para uma companhia aérea poderia lhe permitir fazer isso. V1. Subir. 30 minutos antes do pôr do sol, o voo 123 levanta voo. Subindo. Trem de pouso. Muito bem. O voo 123 é apenas um de dezenas de aviões 747 cheio de passageiros por todo o Japão. Até hoje, o 747 é o avião a jato mais emblemático já construído. Quando ele foi lançado nos anos 70, ele era de longe o maior avião comercial que existia. E todo mundo queria pilotar esse avião. Para atender a demanda crescente por viagens mais baratas no Japão, a Boeing projetou o 747SR, uma versão especial do jato Juno. E esse modelo específico, o 747SR, era uma variante incomum porque tinha sido projetado para operações de alta densidade e viagens curtas. O ministro dos Transportes estava no último voo. Espero que ele tenha gostado do voo. Auxiliando naquele voo estava o engenheiro Hiroshi Fukuda. Ele voava em 747s desde que haviam sido introduzidos na Japan Airlines nos anos 70. Esses primeiros 747s precisavam de 3 pilotos, o terceiro sendo um engenheiro de voo, que ficava atrás do capitão e do copiloto, controlando os sistemas e subsistemas do avião, que mais tarde acabaram sendo consolidados nos aviões de 2 pilotos mais computadorizados que temos hoje. Estamos a 10 mil pés. Nível de voo 240 selecionado. Era uma viagem de 1 hora de Tóquio até Osaka, uma das rotas domésticas mais movimentadas do Japão.
11 minutos após a decolagem, o Japan Airlines 123 se aproxima de sua altitude de cruzeiro. Certo, mais 1.000 pés e poderemos nivelar. Sim, senhor. Ao se aproximar de 24.000 pés, a tripulação se acomoda para o que espera ser um voo tranquilo. Nossa. Se um avião é deslocado de repente por algum tipo de força súbita, o piloto automático pode acabar desligando sozinho. E daí os pilotos têm que assumir o controle e pilotar o avião manualmente de novo. Alguma coisa explodiu? Vou transmitir 7700. Colocar 7700 no transponder é um modo de transmitir que estão em uma situação de emergência. Foi a porta do trem de pouso? Verificando. E quanto aos motores? Os motores estão ok. Quando alguma coisa incomum ou repentina acontece, os pilotos são treinados para parar, analisar e avaliar a situação antes de simplesmente sair reagindo. Olha só isso. 16 segundos após a explosão, os pilotos percebem que a área dos passageiros está perdendo pressão. Se um avião acaba despressurizando a qualquer atitude acima de 20.000 e poucos pés, você de repente acaba ficando sem oxigênio. Coloquem as máscaras de oxigênio e apertem os cintos. Estamos prestes a fazer uma descida de emergência. As máscaras de emergência fornecem apenas 15 minutos de oxigênio. Apenas o suficiente para uma descida de emergência até abaixo de 10.000 pés. Alguma coisa explodiu. Para a direita. Para a direita. Tóquio, Japan Air 123. Estamos com problemas. Solicitando retorno para Haneda. Descendo e mantendo 220 câmbio. Entendido. À direita, em 090. Os pilotos tentam uma curva fechada para voltar até o aeroporto de Haneda, agora a mais de 110 quilômetros de distância. Não role tanto. Certo. A porta R5 está quebrada. Fazendo uma descida de emergência. Não role tanto. Pressão hidráulica caindo. Enquanto tentam determinar por que a área dos passageiros havia despressurizado, os pilotos se deparam com um problema ainda maior: o sistema hidráulico. Sem a pressão hidráulica é muito difícil conseguir mover as superfícies de controle do avião. Não role tanto. Está no manual. A redução da pressão hidráulica torna difícil para o copiloto conseguir parar aquela curva fechada e perigosa à direita. Vira de volta. Isso não está virando. Estamos sem o sistema hidráulico. Ninguém naquele cockpit nunca tinha visto uma falha completa no sistema hidráulico. E eles não tinham um checklist, nenhum procedimento para lidar com aquilo. Descendo. Os pilotos não têm certeza se os controles estão sequer funcionando. O que está acontecendo? Ele não está voltando para Haneda. Os controladores ficam confusos pela trajetória instável do voo 123. Por que não estão descendo? Japan Air 123. Confirme que declararam uma emergência. Afirmativo. Solicito a natureza da emergência. Sem controle. Sem controle. Certo, entendido. Use toda a sua força. Se você perde o controle da inclinação e da elevação, o avião acaba entrando em uma série de subidas e descidas que ficam oscilando, uma fugoia. Não role tanto. Pressão hidráulica caindo. Enquanto tentam determinar por que a área dos passageiros havia despressurizado, os pilotos se deparam com um problema ainda maior: o sistema hidráulico. Sem a pressão hidráulica é muito difícil conseguir mover as superfícies de controle do avião. Não role tanto. Está no manual. A redução da pressão hidráulica torna difícil para o copiloto conseguir parar aquela curva fechada e perigosa à direita.
Vira de volta! Isso não tá virando! Estamos sem o sistema hidráulico. Ninguém naquele cockpit nunca tinha visto uma falha completa no sistema hidráulico. E eles não tinham um checklist, nenhum procedimento para lidar com aquilo. Descendo. Os pilotos não têm certeza se os controles estão sequer funcionando. O que está acontecendo? Ele não tá voltando para Haneda. Os controladores ficam confusos pela trajetória instável do voo 123. Por que não estão descendo? Japan Air 123. Confirme que declararam uma emergência. Afirmativo. Solicito a natureza da emergência. Sem controle. Sem controle. Certo, entendido. Use toda a sua força. Se você perde o controle da inclinação e da elevação, o avião acaba entrando em uma série de subidas e descidas que ficam oscilando, uma fugoide. O avião inclina para cima até perder velocidade e daí ele acaba mergulhando. E com o impulso, a velocidade e as asas gerando mais sustentação, o avião começa a subir novamente. Os pilotos tentam usar a potência do motor para virar a aeronave em direção a Haneda. Aumentando a potência do lado esquerdo, o avião acaba virando para a direita. E aumentando a potência do lado direito, o avião vira para a esquerda. E funciona. O 747 começa a virar para a direita aos poucos. Estamos prestes a realizar uma descida de emergência. Coloquem suas máscaras de oxigênio e apertem Não os se cintos. preocupe, os pilotos estão voltando e logo estaremos em Haneda, tá Coloquem bom? suas máscaras de oxigênio e apertem os cintos. Ainda a 22 mil pés de altitude, o capitão começa a ver Haneda a 130 quilômetros no horizonte. Você aguenta? E a tripulação pensou, vamos levar esse avião de volta para Haneda. E por que Haneda e não outro lugar mais perto? Porque eles já conheciam Haneda. E Haneda está próximo. Mas o comportamento instável do avião está piorando. E os pilotos estão no seu limite. Coloquem suas máscaras de oxigênio e apertem os cintos. Na área dos passageiros, as máscaras estão ficando sem oxigênio. Coloquem suas máscaras de oxigênio e apertem os cintos. Realizando descida de emergência. Eu não sei o que está acontecendo. Por 14 minutos, a tripulação do Japan Airlines 123 luta para tentar controlar o 747. Eles não conseguem fazer o avião descer. Trem de pouso. Abaixar o trem de pouso, colocar todo aquele equipamento direto na corrente de ar, reduz a velocidade do avião, aumentando consideravelmente a quantidade de arraste, ajudando o avião a descer. Não vai. O trem de pouso não está descendo. Não. Vamos tentar o alternativo. Em uma situação de emergência, como uma falha hidráulica, a tripulação pode baixar o trem de pouso usando a gravidade. Contudo, depois de baixado, ele não pode mais ser guardado novamente. Mais baixo. Sim. Sim. Trem de pouso baixando. Eles estavam tentando manobras desesperadas, tentando achar a configuração certa para estabilizar o avião o melhor que podiam. Mantenha o nariz para baixo. Sim. Com o trem de pouso abaixado, o avião começa a desacelerar. Estamos descendo agora. Após o início do incidente, o Japan Airlines 123 finalmente começa a perder altitude. O plano havia dado certo. Ainda não era o que eu chamaria de um voo controlado, mas estava em uma condição mais firme do que antes e agora descendo para altitudes em que os passageiros conseguiriam respirar novamente. Mantenha assim. Estamos sob o Lago Sagami. Pouco à frente, os pilotos veem as luzes familiares de Tóquio.
Mas o otimismo do capitão desaparece quando o avião começa de repente a tombar para a esquerda. Não vai dar certo. Abaixa mais o nariz. Solicitando vetores de radar até Haneda. Certo, entendido. Então continue até 090 para a pista de pouso 22. Nossa! Quando o avião chega abaixo dos 10.000 pés, a situação piora. Estamos sem controle de novo. Cuidado com a montanha. Então, de repente, o avião começa a descer com muita velocidade diretamente até as montanhas. O Japan Airlines 123 estava voando para longe do aeroporto Haneda e diretamente em direção ao terreno alto ao norte do Monte Fuji. Para a direita ou vamos bater nas montanhas. Eu sei! 9 minutos depois de abaixar o trem de pouso, o avião já desceu 4.500 metros. Onde eles estão? O voo 123 estava abaixo da altura dos picos das montanhas, fora do alcance do radar de Tóquio. Potência máxima! Incrivelmente, os pilotos conseguem reverter o drástico mergulho. O avião começa a subir muito abruptamente, ao ponto deles agora estarem preocupados com o avião sofrer um stall no topo daquela subida. Quando a velocidade aerodinâmica reduz até 108 nós, o stick shaker é ativado. Diminui a potência. Não dá! Stall! O avião reduziu até 108 nós, que é bem além da margem de stall para um 747, e como eles não caíram do céu ali mesmo, eu não sei dizer. Estamos perdendo altitude! Sobe o nariz! A tripulação está exausta. Eles estão tentando há 25 minutos retomar o controle do avião enquanto voam para longe do aeroporto Haneda. Flaps! O copiloto sugeriu o uso dos flaps, que poderiam ajudar a estabilizar o avião e permitir que voassem a uma velocidade menor sem o risco de stall. Estender os flaps! Estendendo flaps. Mas como o acionamento hidráulico normal estava obviamente indisponível, quando os flaps são acionados eletricamente, eles saem muito, mas muito mais devagar. Por mais de 1 minuto, o voo 123 quase voa normalmente. Para a esquerda! Quando os pilotos tentam virar para a esquerda de volta para Haneda, o avião tomba para a direita. Japan Air 123 solicitando posição. A sua posição é 72 quilômetros a noroeste de Haneda. Sem que os pilotos soubessem, os flaps em cada asa estavam se estendendo em velocidades diferentes. O que aconteceu foi que os flaps do lado esquerdo desceram antes que os flaps do lado direito, o que fez com que a asa esquerda ficasse com mais sustentação, que acabou tombando o avião para a direita. O nariz! Os flaps desnivelados pioram a situação. O nariz! A apenas 4.000 pés do solo, o Japan Airlines 123 está caindo rápido, descendo a 1.500 pés por minuto. Levanta o nariz! Levanta o nariz! Em breve, faremos um pouso de emergência. Os pilotos usam toda a sua força para retomar o controle. Eu não sei quanto mais eu vou aguentar! Mas nada funciona. Flaps pra cima! Pra cima! Flaps pra cima! Levanta o nariz! Potência! Não sei.
O voo 123 da Japan Airlines caiu em uma montanha em uma região remota ao noroeste de Tóquio. Quando os socorristas chegaram no local do acidente na manhã seguinte, eles encontraram devastação. Apenas a asa esquerda e a parte traseira da aeronave estavam reconhecíveis. Enquanto examinavam a parte da cauda, os socorristas fazem uma descoberta incrível. 4 pessoas sobreviveram. Sobreviver à queda e ter conseguido sobreviver às 15 horas seguintes debaixo dos destroços, no meio das montanhas, eu não sei como, mas conseguiram. 520 pessoas morreram. É o acidente mais letal da história envolvendo uma única aeronave. A Comissão de Investigação de Acidentes Aéreos do Japão, ou AAIC, logo recebe especialistas da NTSB e da Boeing. Nós estávamos no meio de uma carnificina terrível e os familiares já tinham ido até a montanha e haviam construído pequenos altares. Eu fico arrepiado só de lembrar. Uma das sobreviventes é Yumi Ochiai, uma comissária que estava de folga. Ela consegue falar? Apesar de ferida, Yumi consegue falar com os investigadores. Yumi, você pode me contar do que se lembra? A gente estava subindo quando alguma coisa explodiu atrás de mim. Os investigadores descobrem que 12 minutos após a decolagem, sob a Baía de Sagami, houve uma explosão. O relato da sobrevivente dá aos investigadores a sua primeira pista. Depois de escutar o som daquela explosão, a senhorita Ochiai viu uma fumaça muito branca enchendo toda a área de passageiros. E aquela fumaça bem branca deve ter sido resultado de uma descompressão súbita decorrente de uma ruptura ocorrida na fuselagem. Imediatamente após a descompressão, a comissária descreve ter visto um buraco na fuselagem. Obrigado. Com base no relato da sobrevivente, os investigadores ficam desconfiados. Acham que foi uma bomba. Pelo menos é o que estão suspeitando. E o Japão já estava em alerta máximo. 2 meses antes do acidente, uma bomba havia sido detonada no aeroporto Narita, no mesmo dia em que um outro 747 da Air India havia caído perto da costa da Irlanda. Havia então essa preocupação, internacionalmente e no Japão, de que havia um grupo terrorista tentando derrubar aviões. Vamos pensar também em outra possibilidade. Ainda que haja suspeita de bomba, ainda é especulação. O 747 era um dos aviões mais populares em funcionamento na época, e nós ficamos preocupados de que, se fosse outra coisa, que poderia derrubar outros aviões. Me avisem quando terminarem isso. Depois de enviar as caixas pretas para serem analisadas, os investigadores examinam os destroços em um hangar. Vamos procurar resíduos de explosivos. Eu tinha uma mala com garrafas de vidro, cotonetes, pinças, álcool, água e cuidadosamente coletei uma amostra das paredes de dentro do avião para enviar até a nossa empresa lá em Seattle. Para conseguir reconstruir os últimos 30 minutos do voo, eles usam o radar. Quase 24 mil pés acima da Baía de Sagami. Enquanto tentam descobrir como e onde o incidente havia começado, eles fazem uma descoberta. Olha, é o nosso avião. Uma testemunha no chão havia tirado uma foto do avião durante o incidente. Tá sem uma parte da cauda. Praticamente sem o estabilizador vertical. Uma aeronave daquele tamanho, perdendo um estabilizador vertical, era uma coisa que nunca havia acontecido antes. O avião tinha perdido a maior parte da sua cauda. E faz sentido que os investigadores tenham focado na possibilidade de uma explosão, de uma bomba.
Uma cauda faltando, e aí o Miotiai disse que tinha um buraco atrás dela. Faz sentido, mas precisamos da cauda. No dia seguinte da queda do voo 123 da Japan Airlines, parte da cauda é encontrada flutuando na Baía de Sagami, ao sul de Tóquio. O que você acha? Os investigadores examinam a cauda, procurando por sinais que pudessem indicar uma bomba. Sem danos por fogo. Nem por estilhaços? Mas não foi isso o que encontraram. E nada ali se parecia com uma explosão de bomba. Existem vários tipos de sinais e eu não vi nenhum. Mas até que recebam os resultados das amostras, eles ainda não podem descartar a possibilidade. Você foi o controlador do Japan Air 123, correto? Correto. Os investigadores falam com o controlador que esteve em contato com a tripulação por 32 minutos. Os pilotos falaram o que tinha acontecido com o avião? Desde o começo, disseram que estavam sem o controle. E falaram por quê? Não, mas mencionaram para o despachante alguma coisa sobre uma porta danificada. A porta R5 está quebrada, fazendo uma descida de emergência. Ok. Muito obrigado. O piloto relatou que a porta poderia ter saído e estavam preocupados que, se a porta tivesse saído, isso poderia ter danificado o avião. A porta traseira fica aqui, atrás da sobrevivente. Talvez esse tenha sido o buraco que ela descreveu. Isso explicaria a despressurização. E havia um precedente. Em 1974, a porta de carga de um DC-10 da Turkish Airlines tinha explodido, causando uma despressurização instantânea e falhas na porta da área dos passageiros, resultando na perda dos controles de voo. E uma porta é grande, então poderia mesmo danificar a cauda. Mas o bastante para arrancar ela do avião? Dias após o acidente, a porta traseira direita é encontrada. Parece que a porta estava trancada. E foi encontrada com o resto dos destroços. Então não caiu durante o voo. Era uma boa teoria. Era. Tá faltando alguma coisa. E voltamos à estaca zero. Nenhum vestígio de explosivo encontrado na amostra. O voo 123 não havia sido derrubado por uma bomba. Bom, mas uma coisa é certa. Alguma coisa aconteceu na parte de trás. Teria sido um problema estrutural? Ou, quem sabe, um problema de design? Um que poderia acabar afetando outros aviões 747. Precisávamos de uma resposta para isso, e rápido. Precisamos remontar a cauda. Enquanto os investigadores focavam na traseira do avião, o governo japonês ordenou inspeções nas caudas de todos os 747 do país. E ao redor do mundo, a segurança do 747 foi posta em questão. Os europeus e os britânicos quiseram tirar o 747 de circulação e isso teria tido um terrível impacto econômico nos Estados Unidos. Então, da primeira ligação de emergência até o acidente, foram quase 32 minutos. A equipe escuta a gravação do cockpit atrás de pistas. Pode tocar. Que rápido. Obrigada. Nada demais, só uma comissária falando alguma coisa no interfone. Nossa!
Alguma coisa explodiu? Nós sabemos que não foi uma bomba. Mas você ouviu isso? Deixa eu voltar. Eu ouvi. Foram 2 explosões. Não sabíamos o que o boom era quando escutamos aquela gravação. Tá. Vamos supor que a primeira explosão foi uma descompressão num lugar atrás da Yumi. Tá aí a segunda. Vamos ouvir mais. Não role tanto. Está no manual. Vira de volta. Isso não tá virando. Estamos sem o sistema hidráulico. O 747 tem 4 sistemas hidráulicos. Eles controlam o leme, o profundor, os ailerons, os flaps e o trem de pouso. E sem nenhum sistema hidráulico. É muita coisa ao mesmo tempo. Para os investigadores, era uma pista importante. Se você perde todos os sistemas hidráulicos do avião, não consegue usar os controles de voo. Por isso disseram à torre que estavam sem controle. Depois então de descartar a teoria da porta, começamos a focar na parte de trás do avião. Tudo isso está conectado. Ali depois. Vamos tentar identificar a causa da descompressão. A equipe vasculha a reconstrução toda da cauda do voo 123 da Japan Airlines, procurando por evidências do que teria causado a primeira explosão. Os Estados Unidos precisavam determinar a causa daquele acidente porque nós fabricávamos o 747. Achávamos que poderíamos ter uma falha estrutural naquele modelo e isso preocupou muita gente. Vamos começar aqui. O anteparo de pressão traseiro. O anteparo de pressão traseiro tem mais de 4 metros de altura. Com o formato de um guarda-chuva, ele age como uma rolha em uma garrafa de champanhe, mantendo a área de passageiros pressurizada. Uma explosão na traseira do avião poderia explicar a despressurização súbita. Decidimos que tínhamos que focar naquela área, no anteparo, para ver o que tinha acontecido lá. A equipe recupera o anteparo de pressão traseiro do local do acidente e meticulosamente o reconstrói ao longo de vários dias. Ah, ele tá aí, né? É. A 24 mil pés são mais de 113 mil quilos de pressão. É muita força. O anteparo de pressão traseiro tem que manter a pressão dentro do avião. E por isso ele tem que ser muito forte. Tem que ser à prova de falhas. E tem que fazer o seu trabalho de forma confiável. Olha, esse dano aqui é da queda. Essas marcas são do avião batendo na montanha, certo? Uma das coisas que os investigadores são treinados e que eventualmente aprendem a fazer é procurar qualquer coisa que seja fora do comum. E olha isso aqui. Isso não é dano da queda, isso é uma ruptura. É, e uma ruptura bem clara. Olha, ela percorre toda essa linha de rebites. Aquela fratura contínua certamente nos deixou bem curiosos sobre o porquê daquilo. Os investigadores descobrem uma ruptura de 1 metro e 4 centímetros. Por causa daquela área grande e achatada que vimos, ficamos pensando que aquela coisa deveria ter se rompido instantaneamente, causando aquela despressurização explosiva. O que poderia ter causado aquele rompimento? O que descobriu? A equipe examina um pedaço de metal de onde o anteparo havia rompido. Estriações. Muitas.
Mediante um exame minucioso, eles descobrem uma teia de contornos radiantes chamados estriações, que são os sinais de rachaduras em crescimento. Toda vez que a fadiga progride um pouco, ficam marcas que chamamos de estriações. É a fadiga do metal. É. Toda vez que eles pressurizavam o avião, as fissuras de fadiga iam crescendo. Se rachaduras microscópicas se formam debaixo dos rebites em um anteparo de pressão, elas continuam crescendo com a força do avião sendo repetidamente pressurizado. Uma vez que um avião está em funcionamento, essas rachaduras começam a surgir debaixo da cabeça dos rebites, onde não dá para ver. E mesmo depois que crescem para fora, elas são difíceis de ver, porque elas têm só alguns milímetros de comprimento. Mas por que elas apareceram para começar? O anteparo de pressão é uma das partes mais fortes de um 747. A filosofia por trás do anteparo de pressão incluía um design à prova de falhas. Se o anteparo traseiro começasse a ter uma fissura de fadiga, ela teria parado de crescer por causa de uma alça. O anteparo de pressão traseiro consiste de 5 baías. E cada baía é separada por uma alça, que é projetada para conter pequenas rachaduras, a fim de impedir que elas se espalhem para as outras baías. Então por que essa ruptura se espalhou além da alça? Os investigadores examinam o histórico de manutenção do avião. Talvez isso explique. O avião já teve outro acidente. 7 anos antes, o avião havia tido um incidente aterrissando em Osaka, sofrendo uma forte pancada na cauda. Sérios danos no anteparo de pressão traseiro. Continua. A parte de baixo do anteparo foi esmagada e enviada para reparos. Nesse incidente em Osaka, a cauda do avião havia batido na pista com força e acabou danificando tanto a parte de fora quanto a estrutura, incluindo o anteparo de pressão traseiro. Em vez de substituir o anteparo inteiro, os engenheiros da Boeing decidiram substituir apenas a parte danificada. Depois do reparo, o avião deveria ter ficado tão forte quanto, se não mais forte, do que antes do reparo. Essa parte de cima é a original e a de baixo é a nova. Talvez o problema esteja no reparo. Aquele tipo de fissura na mesma área onde o reparo havia sido feito foi mesmo uma coincidência maior do que havíamos imaginado. Então, como você fez para juntar a parte nova com a antiga? Os investigadores analisaram o reparo de 1978 mais a fundo. Deu bastante trabalho. Os técnicos haviam trabalhado sem parar por 8 dias dentro do avião para montar e fixar a parte nova do anteparo à parte antiga. Você notou alguma coisa fora do normal? Tinha só uma coisinha. Um pouco mais para cima. Durante o reparo, os técnicos tiveram dificuldade em conectar a parte de cima com a parte de baixo. Não estão se sobrepondo. Como assim? Tivemos problemas na sobreposição na posição 9 horas. A dificuldade no reparo batia exatamente com onde o anteparo havia se rompido. Tá bom. Muito obrigado. Os investigadores estavam confiantes de que o reparo de 7 anos antes estava conectado ao acidente. Agora estamos progredindo. Então, normalmente, a parte de cima e a de baixo são fixadas com 2 fileiras de rebites, certo? Os investigadores analisam então o reparo feito no anteparo de pressão do voo 123. Certo, e fizeram isso em tudo, menos aqui. Em uma área do anteparo não havia sobreposição o suficiente. E a Boeing teve que projetar uma junção, um reparo, um tipo de emenda. Sem espaço suficiente para 2 fileiras de rebites na sobreposição, uma placa separada foi fixada sobre a área. Mas só uma fileira de rebites tinha sinais de fadiga no metal. É difícil dizer como o reparo foi feito.
Nós sabíamos que era para ter uma placa a mais ali, mas ficou evidente para mim que havia só uma fileira de rebites segurando toda aquela carga, o que não era normal. Usaram duas placas diferentes. E usando duas placas diferentes, eles comprometeram o reparo. Os investigadores descobrem que a equipe de reparo havia cortado a placa de emenda em duas partes, talvez para facilitar a instalação. A placa de baixo havia ajudado a fixar a sobreposição, mas a de cima não. Aquela única fileira de rebites não foi o suficiente para tanta carga. E, eventualmente, as fissuras de fadiga começaram e a seção da fuselagem falhou. E a fratura seguiu o vão entre as duas placas de emenda. Aquele 747SR em específico tinha acumulado mais de 18 mil ciclos em seus 12 anos com a Japan Airlines. E esse é um número impressionante. V1. Subir. E em cada um desses ciclos, cada decolagem e aterrissagem contava com um ciclo de pressurização e despressurização. E o anteparo traseiro tinha um ponto fraco. Era quase que como uma bomba relógio esperando para detonar. É isso. Só pode ser isso. É o que nós chamávamos de pepita de ouro. Quando nós achávamos o haha, então foi isso. E não há dúvida de que, se feito corretamente, o reparo não teria falhado. Os investigadores haviam descoberto o que causara a rápida descompressão, mas eles ainda precisavam entender por que a cauda havia se soltado. O anteparo se rompeu aqui. E todo aquele ar pressurizado tinha que ir para algum lugar. Então, a onda de choque foi até a cauda e deve ter estourado que nem uma rolha de champanhe. Então o primeiro boom foi a falha no anteparo. E o segundo foi depois da cauda receber o ar pressurizado e ter estourado. Olha isso aqui. Todas as 4 linhas hidráulicas passavam pela parte da cauda. Então, quando a descompressão aconteceu, eles não só perderam um pedaço da cauda, mas também todas essas linhas. Nesse caso, as 4 linhas hidráulicas subiam até o estabilizador vertical, o que era um design ruim. Para os engenheiros era tão improvável, tão inimaginável que os 4 sistemas fossem desativados ao mesmo tempo, mas foi exatamente o que aconteceu. E foi essa falha de design que havia tornado o resto dos controles do avião inúteis. Não role tanto. Tá bom. Não role tanto. Pressão hidráulica caindo. Sem nenhum sistema hidráulico para controlar o profundor, o leme ou ailerons, o voo 123 voou de forma instável por 32 minutos aterrorizantes. Levanta o nariz. Levanta o nariz! Os 2 pilotos usaram todas as suas forças para retomar o controle. Eu não sei quanto mais eu vou aguentar. Mas nada deu certo. Flaps pra cima! Pra cima! Flaps pra cima! Levanta o nariz! Potência! O que havia começado como um reparo 7 anos antes foi o que abriu o caminho para um incidente devastador. Que acabou levando a vida de 520 pessoas. O pior acidente de uma única aeronave de todos os tempos. O início e propagação da fissura de fadiga. Uma série de recomendações foram dirigidas diretamente ao design do 747 original.
Operadores foram encarregados de instalar uma cobertura na cauda para proteger o estabilizador vertical contra uma descompressão do anteparo. E o reparo impróprio que foi realizado? E válvulas de corte em casos de emergência também foram recomendadas para evitar uma perda total de pressão hidráulica. E o modo de fazer isso é colocando o que chamam de fusíveis no sistema hidráulico. Então, se você cortar a linha, o fluido hidráulico ficaria preso no resto da linha, e por isso eles foram instalados no 747. E atualmente, fusíveis hidráulicos são usados em quase todo avião comercial. Esse acidente foi um divisor de águas na história da segurança da aviação. Ele apontou muitas áreas que não serviam apenas para o 747, mas também para outras aeronaves que poderiam ser melhoradas, tanto na época quanto no futuro e em projetos futuros.